Em um buraco negro, o tempo para de passar, a luz é engolida e nem as equações de Einstein dão conta de explicar o que acontece. Olhar para um buraco negro é olhar para um cantinho do universo onde as leis do nosso mundo deixam de valer e são trocadas por outras que a ciência não conseguiu decifrar. Agora, a gente vai entender como os buracos negros nascem, o que existem dentro dele e o que aconteceria se você caísse em um. E tudo começa com as estrelas. As estrelas nascem de nuvens de gás e hidrogênio. Essas nuvens não são homogêneas. Elas têm mais gás em alguns pontos do que em outros. Os pontos que têm mais gás têm mais gravidade e atraem os pontos que têm menos gás. Assim, o hidrogênio que antes estava espalhado vai se acumulando num lugar só. A nuvem vira uma bola. Conforme a nuvem fica mais compacta, a pressão e a temperatura lá dentro vão aumentando. Fica quente e apertado, que nem um ônibus que não para de entrar gente. Chega uma hora que os átomos de hidrogênio, de tão apertados, começam a se fundir para transformar átomos mais pesados de hélio. O hélio é o próximo elemento da tabela periódica. Essa fusão de hidrogênio em hélio no núcleo da estrela emite muita energia. Essa energia é emitida para fora, ela compensa a gravidade, que quer puxar a nuvem para dentro. E é assim que a estrela se segura. Então a estrela é um sistema em equilíbrio, e que a grande massa pode colapsar pela gravidade, só que devido à fusão nuclear dentro das estrelas, você tem o equilíbrio entre a gravidade e essa energia que é liberada para fora. Então, durante a vida de uma estrela, ela se mantém em equilíbrio entre a atração gravitacional de sua enorme massa e a energia liberada pela fusão nuclear que ocorre no seu interior. O problema é que uma hora o combustível da estrela acaba. Não tem mais hidrogênio. Se a estrela for muito grande, no mínimo umas 8 vezes a massa do Sol, ela pode até começar a fundir o próprio hélio que ela fabricou. Mas uma hora o hélio também acaba. Chega um momento em que o único elemento que a estrela tem a fundir é o ferro. Mas o ferro não libera energia para fora. E aí a gravidade que puxa para dentro ganha o cabo de guerra. A estrela entra em colapso. Toda a parte de fora da estrela desaba, bate no núcleo e volta muito rápido. E é assim que a estrela explode e ejeta suas camadas exteriores. O nome dessa explosão é supernova, porque parece uma estrela nova no céu. Na prática, o que você vê da Terra é um brilho muito intenso e relativamente rápido no céu. Em algumas semanas, esse brilho atinge seu ápice e desaparece. Após as camadas exteriores serem ejetadas, fica ainda um núcleo. Se esse núcleo for menor do que 3 massas solares, a supernova então gera uma estrela de nêutrons, exatamente densa, extremamente densa. Se o que sobrou após a supernova tem mais do que 3 massas solares, aí você tem um monstruoso buraco negro. Uma estrela de nêutrons já é uma coisa muito compacta. Um pedacinho do tamanho de uma caixa de fósforo pesa 21 trilhões de quilos, tem massa de 21 trilhões de quilos. Isso é 362 muralhas de acina. E ainda assim ela consegue segurar a gravidade. Ela fica minúscula, bem menor que a Terra e aguenta o tranco. Um buraco negro é o que acontece quando tem tanta massa que nenhum estágio de estrela de nêutrons aguenta. O núcleo vai se espremendo até ficar do menor tamanho que uma coisa pode ficar, que é tamanho nenhum. Ele vira um ponto, infinitamente pequeno, e com densidade infinitamente alta. Essa anomalia é chamada singularidade. Segundo as equações, é uma dessa que existe dentro do buraco negro. Uma singularidade é um negócio realmente extremo. Se você quiser transformar a Terra num buraco negro, você teria que deixá-la do tamanho dessa bolinha de gude. Só tem um problema. Ninguém sabe se as singularidades existem. Mesmo a gente nunca vai ver uma. Porque depois que a estrela vira um buraco negro, a singularidade fica escondida para sempre atrás de uma coisa chamada horizonte de evento. Um buraco negro não é um aspirador de pó. Ele não suga nada. Se você tirasse o Sol e colocasse um buraco negro com a mesma massa no lugar, os planetas iriam continuar orbitando o buraco negro, como se nada tivesse acontecido. Só ia faltar a luz. O buraco negro só engole as coisas que chegam perto demais dele.
e a gente sabe calcular exatamente o quanto é esse perto demais. Existe um perímetro de segurança em volta da singularidade que a gente chama de horizonte de eventos. Entrou ali, não sai mais. Quanto mais massa tem um buraco negro, maior o horizonte de evento. E conforme o buraco negro come, o horizonte de evento aumenta. Se você entrasse no horizonte de eventos, você ia precisar alcançar uma velocidade maior que a da luz para sair. E como nada pode alcançar uma velocidade maior que a da luz, a conclusão é que você não vai sair. O interior de um buraco negro é uma região, em princípio, insondável. O que você pode fazer é jogar algo lá dentro. Esse algo vai testar o interior do buraco negro, só que nunca vai poder te contar como é, porque nada, nenhuma informação pode sair de dentro do buraco negro. Quem vê o buraco negro de fora, vê só uma sombra lisa e preta, como se fosse uma parede entre o exterior onde você está salvo e o interior, de onde você nunca poderia escapar. Essa sombra aparece porque toda a luz que chega perto demais do buraco negro cai nele em vez de chegar aos seus olhos. Se você tentasse acender uma lanterna para iluminar a bola negra, ela engoliria a luz da lanterna. A singularidade está escondida de todo mundo que olha para fora para sempre. Mas se você entrasse no buraco negro, você iria descobrir que o horizonte de eventos é, na verdade, só uma linha imaginária. Você atravessa ele sem perceber que atravessou. O céu lá fora continua estrelado. Se o buraco negro for grande, inclusive, você vai viajar um bom tempo dentro dele sem perceber nada de errado, até que você se aproxime da singularidade lá dentro. E aí, a atração gravitacional fica forte, tão forte que ela puxa mais o seu pé que sua cabeça. Isso se chama espaguetificação. Você desmancha e vira um fiozinho de átomo, que vai passar a fazer parte do buraco negro. Mas isso é só do ponto de vista de quem está caindo. Da perspectiva de quem vê de fora, você nem chegou a cair. A sua imagem vai se mexendo mais e mais devagar, até congelar no horizonte de eventos. Isso acontece porque os buracos negros não engolem só a luz, eles engolem o tempo. Em 1915, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade geral. Ela é basicamente uma teoria que explica como funciona a gravidade. Explica por que a Terra atrai a gente, por que o Sol atrai a Terra. Einstein descobriu que gravidade é uma maneira como a gente sente distorções do espaço. Não o espaço sideral, mas o espaço à nossa volta mesmo. Esse que tem 3 dimensões, uma de comprimento, uma de altura e uma de largura. Todas as coisas, tipo um alfinete ou a Terra, estão apoiadas no espaço como se ele fosse um tecido. As coisas com mais massa, como a Terra, afundam mais o tecido. As coisas com menos massa, como o alfinete, afundam menos. É por isso que percebemos mais o efeito da Terra atrair o alfinete e não o contrário. Dá para mostrar como a gravidade funciona usando um pedaço de lycra bem grande e umas bolinhas de gude. A bolinha maior ali no meio é o Sol e as bolinhas menores em volta dela são os planetas do sistema solar. O bacana desse experimento é que dá para entender exatamente o que é um buraco negro. Ele é um negócio com tanta massa e com tanta massa concentrada num espaço tão pequeno que a curva que ele gera no espaço fica muito íngreme. É por isso que a luz cai nele. Cai que nem a água cai num ralo de pia. Até agora a gente não tocou num assunto importante. Esse pedaço de lycra não representa só as 3 dimensões do espaço. Tem também o tempo, que é a 4ª dimensão. O tempo é distorcido pelas coisas com muita massa, exatamente como o espaço. Quanto mais massa tem um corpo, mais devagar o tempo passa em volta dele. Conforme você chega perto de um buraco negro, um segundo para você passa a valer um dia da perspectiva de quem ficou de fora, depois um mês, depois um ano, até que o tempo para de vez. Até agora a gente falou de buracos negros como se no centro dele de fato tivesse uma singularidade, como se depois que a estrela desaba toda, a massa dela fosse mesmo exprimida em um pontinho, que não tem tamanho. Isso é bem bizarro e provavelmente está errado. A gente consegue descrever matematicamente uma singularidade. A questão é perguntar se essas singularidades se realizam na natureza ou não. Existe uma série de indícios que elas não se realizam. Eu tenho minhas dúvidas se devemos encarar isso como um evento físico. Ela determina uma região onde a relatividade geral perde sua validade, ou seja, a teoria da relatividade do Einstein prevê que existe uma singularidade, mas isso provavelmente é sinal de que a teoria não dá conta de explicar o que acontece no buraco negro.
Mas e aí? O que dá conta? Bom, desde a década de 20, a física está partida no meio. De um lado tem as equações da física quântica, muito boas para descrever o mundo em uma escala microscópica. Tudo que a gente sabe sobre partículas subatômicas, os átomos e as moléculas, a gente sabe graças à física quântica. Do outro lado, tem a relatividade geral, que explica a gravidade. Ela que descreve o mundo das coisas grandes, das luas, dos planetas, das estrelas. A física quântica e a gravidade não se dão bem. Quando você junta as equações das duas, os resultados quase sempre dão errados. Na maior parte das vezes, isso não é um problema, porque você está estudando um átomo ou você está estudando um planeta. Dificilmente as duas coisas ao mesmo tempo. Mas um buraco negro é pequeno o suficiente para ser estudado pela física quântica e com massa o suficiente para ser estudado pela relatividade geral. Um dia, quando essas duas teorias forem integradas, talvez a gente finalmente tenha uma ideia melhor do que acontece lá dentro. Quando a gente tiver uma teoria que seja a unificação da mecânica quântica com a teoria da relatividade geral, a gente talvez tenha no futuro uma teoria quântica de gravidade, em que não haverá mais singularidades nessa teoria. Isso ia ser bacana se um dia os físicos finalmente montassem esse quebra-cabeça e descobrissem o que existe dentro de um buraco negro. Até porque, um dia, tudo o que vai existir são buracos negros, e você provavelmente vai acabar dentro de um. É que daqui a muitos trilhões de anos, todas as estrelas vão morrer, uma por uma, e não vai sobrar combustível para fazer novas estrelas. A única coisa que vai sobrar são os buracos negros. De pouquinho em pouquinho, eles vão evaporar, até desaparecer. Nessa hora, da mesma forma que um ovo quebrado não volta a ter casca sozinho, o universo não vai se regenerar. Ele vai virar uma massa disforme de partículas. Um grande nada. E essa é a hipótese mais provável do fim de tudo. E ainda bem que vai ter valido a pena, pois entre o nada do começo e o nada do futuro, afinal, aconteceu alguma coisa. Tudo.